Hoje nós vamos falar sobre Antônio Sisotti e a questão da pesquisa em ciências humanas e sociais. Esse tema da pesquisa em educação. A gente vai desenvolver por palavras que são apresentadas no texto, palavras-chave que nos levam a pensar, por exemplo, em divergências. O que são essas divergências? São as posições epistemológicas e tomadas de posição em torno de diferentes fundamentos da pesquisa, ou seja, as diferentes formas de conhecimento, de tomada de conhecimento, de posição frente ao que é um fundamento de uma pesquisa. Então, uma coerência de formação para as teses e dissertações, portanto, um livro fruto de um acompanhamento de estudantes da pós-graduação, ou seja, ele constrói esse texto porque ele acompanha esses estudantes e ele vai desenvolver o texto dele, o livro dele, que se empenha em dar uma visão geral do que é uma pesquisa experimental e qualitativa. Então, ele vai trazer essas informações frente a essas divergências que ele passou, vendo a dificuldade desses alunos em entender o que é uma epistemologia, o que é um conhecimento. A característica do professor Sisotti é a questão dos prolegômenos à pesquisa, ou seja, aquilo que vem anterior, aquilo que é antes, que está antes da pesquisa ser realizada. Por exemplo, para esta atividade, o investigador recorre à observação e à reflexão que faz sobre os problemas que enfrenta, a experiência passada. Então, muitos colegas, muitos de vocês, professores, têm essa experiência. Então, como a gente trazer um conhecimento teórico para a solução dessas questões? Então, o paradigma da pesquisa dominante envolve uma concepção e esta estabelece os critérios de definição e formulação de um problema a ser pesquisado, implicando uma abordagem e uns processos de seleção de problema. Então, qual é o paradigma agora da ciência? Como que a gente entende, por exemplo, uma pesquisa qualitativa? O que é uma pesquisa quantitativa? Do professor Sisotti tem um caráter, por exemplo, histórico. Como que ele vai desenvolver isso? Como que ele vai trazer a história para que possamos entender e validar o texto dele, validar a metodologia que ele traz. Então, ele traz esse caráter histórico e científico da pesquisa de um determinado espaço, principalmente europeu e germânico. Então, é usar da linguagem europeia, dos métodos científicos eurocêntricos para que a gente desenvolva um processo de pesquisa. Nosso dia a dia influencia, por exemplo, as ciências humanas. Como que ele vai influenciar esse método? As ciências humanas visam compreender os fenômenos, enquanto as ciências da natureza procuram explicá-los. Então, ele traz uma diferença do que pretende a ciência humana e do que pretende a ciência quantitativa, né? A ciência por si. Então, ele traz um filósofo, o Russell, que é um fenomenólogo, e a questão da fenomenologia, e que o Russell aqui está propondo no texto do Sisotti, é que as aparências imediatas das coisas e alcance dos fenômenos, a essência das coisas na sua manifestação. A ciência das essências repousa na intuição de que toda consciência é uma consciência de alguma coisa, ou seja, é um observador, é uma consciência daquele que está passa. Então, quais são as nossas fontes de informação? Onde nós estamos buscando essas fontes para elaborar uma pesquisa? Então, por exemplo, a pesquisa sobre um problema determinado depende das fontes de informação sobre o mesmo. As informações podem provir de observações, de reflexões pessoais, de pessoas que adquirem experiência pelo estudo ou pela participação em eventos. Então, a gente desenvolve essa pesquisa, essa proposta de pesquisa qualitativa,
frente a fontes. E que fontes são essas? Ele tem essa coerência de trazer, por exemplo, pessoas-fontes, como elas vão servir para a nossa pesquisa, como, por exemplo, um testemunho oral das pessoas presentes em eventos, suas percepções e análises podem esclarecer muitos aspectos ignorados e indicar fatos inexplorados do problema. Então, olha como a ciência humana, como a perspectiva qualitativa da educação tem uma percepção diferente do que é desenvolvido. Também apresenta é a característica da observação, que nós já estudamos nos textos anteriores, já vimos como ela acontece. Então, como é o critério da observação? Então, as observações se detêm sobre alguns aspectos circunscritos, a partir dos quais se aprende uma questão específica e a totalidade de onde essa questão é observada. Então, olha como é importante a observação, como a professora Mendiluk traz características do que é a questão da observação, da participação. Então, o que vimos nos textos anteriores serve, nos ajuda a entender como, principalmente em ciências humanas. Então, outro aspecto é, por exemplo, a gente usar como fontes a documentação. Então, qual é o documento que a gente vai usar para validar nossa pesquisa? Então, a pesquisa documental visa responder às necessidades objetivas da investigação e pode didaticamente atender a essas seguintes questões, como, por exemplo, para que servem as informações documentadas? Quais documentos são necessários para realizar o estudo do problema? E onde eu vou encontrá-los? Então, essas características servem para que a pesquisa seja desenvolvida e tenha uma validade frente à importância do documento que você. Um outro passo frente a essa elaboração do processo. A gente também já viu isso antes, assim como a descrição. Então, o professor reforça essa característica de descrever o espaço, descrever o ambiente da pesquisa, descrever como essa pesquisa está acontecendo. Então, para quê? Para que essa descrição? São os objetivos e fins da pesquisa que determinam quais e que tipos de informações documentais convém reunir. Quais? As pesquisas utilizam prevalentemente da documentação escrita. Então, é esse documento escrito que você vai trazer, além das entrevistas que já vimos, além da questão da observação. E onde a gente pode encontrar isso? Nesses diferentes espaços que a educação nos propõe. Então, esse foi um pouco do texto do professor Antônio Sisotti.